Paz de Cristo para você, eu sou o pastor Adilson Cunha e você está no meu canal aqui no YouTube. E eu quero dar aqui a última vez a justificativa que eu tenho feito nos 2 últimos vídeos. Eu sempre compartilhei aqui nos últimos 4 anos um programa de TV que eu realizava. Não mais estou na realização desse programa de TV, mas eu vou continuar produzindo de maneira independente os meus vídeos a respeito do conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Então, eu tenho procurado aqui abordar de uma maneira diferente, uma linguagem diferente, um tom diferente, tá certo? Então, fica aí essa última justificativa. Eu quero pedir você que se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também sejam alcançadas através do trabalho que nós estamos realizando aqui. A nossa aula da semana é a lição de número 9, Mordomia do Trabalho. O textuário da lição, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Esse texto do apóstolo Paulo vem contrariar o pensamento de muita gente, que foi um pensamento que surgiu na Idade Média, de que o trabalho é resultado do pecado, ou seja, que o homem passou a trabalhar somente depois do pecado original, e isso não é verdade. Lá no jardim, antes mesmo da queda, Deus deu ao homem a função do trabalho, cuidar do jardim e também lavrar a terra. Eu concordo com você se você disser que o trabalho passou a ser doloroso, passou a ser penoso, passou a ser desgastante depois da queda. Mas antes do pecado original, o homem já tinha a missão, a função de trabalhar. Quem deu o exemplo disso foi o próprio Deus, que durante 6 dias construiu ou fez todo o universo, os seres vivos. Ele só veio descansar então no 7º dia, dando aí o exemplo para nós em alguns aspectos de que ele, sendo Deus, não vive ociosamente e também, apesar de nós sermos mordomos do trabalho, que todos nós precisamos trabalhar, é preciso também ter um tempo de descanso. É preciso dar uma relaxada e não viver constantemente em atividade. Um texto muito interessante de Marcos, capítulo 6 e versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E então se escandalizavam dele. Esse texto aqui está fazendo referência a Jesus, que era conhecido naquele tempo, então, como carpinteiro, mostrando para a gente que ele não só participou ativamente trabalhando na criação do universo e de todos os seres vivos, como também na sua vinda aqui na Terra, ele tinha uma profissão. Ele foi reconhecido como sendo carpinteiro, dando para nós o exemplo de que todos nós precisamos trabalhar, fazer alguma coisa. Nenhum homem na Bíblia que foi chamado por Deus para fazer alguma coisa no seu reino, foi chamado num momento que estava à toa. Todos tinham uma função, todos estavam trabalhando, fazendo alguma coisa. E isso porque o trabalho faz parte do caráter do ser humano, formado à imagem e à semelhança de Deus, aquele a quem o criou. Uma definição de Gardner a respeito do trabalho diz que o trabalho exerce 3 funções na vida do ser humano. Primeiro, prover as condições necessárias para o sustento da vida. Segundo, expressa na prática o amor ao próximo. E terceiro, permite a realização pessoal do indivíduo, porque somente através do trabalho honesto é que esse indivíduo então vai levantar recursos para suas realizações nas mais diversas áreas, desde o sustento da sua família, para levantar recursos para comprar algum bem, enfim. Após a queda, as condições ambientais foram transtornadas. Paulo diz que a natureza geme, e é verdade isso. As consequências do pecado do homem agora fez com que trabalhar se tornasse uma função penosa.
Olha o que diz Gênesis 3:17. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Benjamin Franklin disse uma frase muito interessante. A preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não demora para alcançá-la. Quem não trabalha, querido, vai cair na pobreza, na miséria de fato e não vai conseguir nenhuma realização na vida. É por isso que é preciso levantar cedo, se dedicar ao seu trabalho, não interessa qual é a função honesta que você executa, mas é preciso se envolver em algum trabalho para que você conquiste algo na vida. Ainda nós temos o texto de Provérbios, capítulo 6, e o versículo 6, que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Quem é que não sabe que a formiga, principalmente a cortadeira, trabalha durante o verão, acumulando então o que há de comer no período da chuva? O texto está dizendo que o preguiçoso há de ver com ela, ou seja, vai ter que se explicar diante de Deus o tamanho da sua preguiça em relação ao trabalho que a formiga desenvolve pela sua sobrevivência. Deus criou as pessoas para trabalhar e as dota de dons para realizar as mais diversas tarefas. Todos os tipos de trabalho têm dignidade igual, no sentido aqui do trabalho religioso e do trabalho profissional. Existem muitas pessoas que acabam falando para o pastor assim: o senhor trabalha de quê? Não, o pastor responde: eu sou pastor. Não, mas o senhor faz o que da vida? Como se a função de pastorear ou de ser pastor não fosse algo digno de receber então o sustento para a sua vida e também da sua família. Então, seja no trabalho religioso ou mesmo no trabalho profissional de maneira secular, ambos são dignos do seu salário. E eu disse aqui que precisa ser um trabalho honesto. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade acaba achando normal as mais diversas promiscuidades. E muita gente quer tirar disso o seu sustento próprio e de sua família. Mas só é considerado um trabalho digno aquilo que a palavra de Deus não nos aponta como sendo pecado. Então não dá para alguém querer extrair, por exemplo, o recurso da sua sobrevivência a partir da prostituição, por exemplo, a partir de filmes imorais, a partir de tráfico de droga e enfim. E para que isso aconteça, querido, muita gente precisa se esforçar e esforçar muito. Muita gente que para ganhar o sustento da sua vida e da sua família precisa acordar cedo, viajar às vezes muitos quilômetros para então trabalhar durante todo o dia, retornar no final do dia para sua casa, chegar em casa às vezes já tarde da noite. Quem me assiste aí nas grandes cidades sabe do que eu estou dizendo. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento do trabalho é um princípio bíblico. O homem comerá a partir do seu esforço. E uma das razões de comermos a partir do nosso esforço é a recomendação do apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 3 e o versículo 8, para não ser pesado aos irmãos. Ele diz, vamos ao texto: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O que Paulo está ensinando aqui no texto é que não podemos ser pesados a ninguém, não podemos ser aproveitadores da bondade alheia. E infelizmente tem muita gente assim que acaba aproveitando da bondade das pessoas e não procura nada para fazer. Você precisa estar envolvido em algum tipo de trabalho para que isso de alguma maneira venha dignificar a sua vida. Muita gente anda por aí de casa em casa, almoçando, jantando,
vai de uma casa para outra e acaba sendo pesado muita gente porque a preguiça fala mais alto. Um outro fator muito interessante é o texto que eu citei no início, o textuário da lição desta semana, que o preguiçoso não deveria comer. Isso é um pensamento do apóstolo Paulo instruindo a igreja tessalônica, mas vai muito além disso também. Não é simplesmente um pensamento bíblico, é um pensamento comum. Por exemplo, se você pegar aí uma pesquisa rápida, você vai descobrir um movimento na Grã-Bretanha, um movimento operário político de reforma na Grã-Bretanha, em 1800 e alguma coisinha. Você vai ler no 3º capítulo do Cartismo, onde diz o seguinte: quem não quiser trabalhar segundo a sua capacidade, que pereça de acordo com a sua necessidade. Isso parece um discurso pesado, duro, mas há pessoas que realmente não gostam de trabalhar. E o pior é que ainda querem viver um padrão de vida muito elevado. Quer viver um padrão de vida aí como se tivesse tudo bem, gastando aquilo que não ganhou. Para fecharmos aqui o assunto da semana, então como é que fica para nós cristãos em relação à mordomia do trabalho? Essa relação entre patrão e empregado. Primeiro, para os patrões cristãos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O patrão cristão tem o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus e também pela justiça trabalhista do nosso país. Você que é patrão, você não pode burlar as leis trabalhistas em nome do lucro, abusando da fé alheia, contratando pessoas crentes, talvez da mesma igreja que você, na expectativa de que esse irmão, por ser crente da sua igreja, não é digno de receber aquilo que lhe é devido da lei trabalhista do nosso país. Por outro lado também, nessa relação patrão-empregado sobre a mordomia do trabalho, há muitos empregados cristãos que fogem também dos seus compromissos, que são péssimos funcionários, que dão maus exemplos. Estes devem também tomar cuidado, porque o Deus que nós servimos, ele vê todas as coisas. E à medida que nós não formos justos naquilo que nós estamos fazendo, ou seja, se alguém está recebendo por algo que não está fazendo, ele está sendo injusto. Os empregados cristãos não devem fugir dos seus compromissos no trabalho. Chegar na hora certa, cumprir os seus horários, fazer a sua função que lhe é devida por aquilo que você está recebendo para fazer. Que sejamos mordomos fiéis do nosso trabalho, cumprindo com excelência aquilo que vier às nossas mãos para realizar, seja no trabalho religioso ou seja no trabalho profissional, usando dos recursos lícitos, não burlando as leis, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas palavras e também das nossas atitudes. Que Deus em Cristo nos abençoe e cumpramos com excelência tudo aquilo que vier às nossas mãos para realizar. E aí, o que você achou da lição dessa semana? Deixa aí embaixo o seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.